Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 4 de dezembro de 1563. Termina o Concílio de Trento. Durante a Contra-Reforma, processo de renovação no seio da Igreja Católica para pôr freio à ameaça a seu vínculo com os fiéis que os reformadores luteranos e calvinistas representavam, empreenderam-se duas ações: a celebração do Concílio de Trento e a criação de uma nova ordem, a da Companhia de Jesus. Em 1545, o Papa Paulo III reuniu em Trento, na Itália, um concílio geral da Igreja, que traçou as linhas mestras da Contra-Reforma. O concílio fixou o conteúdo da fé católica, estabelecendo que Deus criou o homem bom, e que este, apesar do pecado original que corrompeu sua natureza, conserva o seu livre-arbítrio e a sua aspiração ao bem. Proclamou que a fé se funda sobre as Sagradas Escrituras, explicadas e completadas pelos Santos Padres, os cânones dos concílios e o magistério da Igreja. O concílio estabeleceu que a missa é um sacrifício que renova o da cruz, e afirmou que a Eucaristia é a conversão real da substância do pão no corpo de Cristo e da substância do vinho em seu sangue. Além do mais, defendeu que Deus ama a Igreja e que esta é una, santa, universal e apostólica, inspirada pelo Espírito Santo e infalível em matéria de fé. Na sessão 24ª, foi promulgado um decreto dogmático sobre o casamento como sacramento e um decreto de reforma que trata das condições requeridas para contrair casamento válido. Na sessão 25ª, foi publicada a doutrina sobre o purgatório, o culto dos santos e as indulgências. Na sessão final, de 3 a 4 de dezembro de 1563, foram aprovados e promulgados um decreto dogmático sobre a veneração e a invocação dos santos e sobre as suas imagens e relíquias, um decreto de reforma sobre o clero regular e um decreto de reforma sobre o modo de vida de cardeais e bispos, certificações de aptidão para os eclesiásticos, legados para as missas, administração de benefícios eclesiásticos e supressão do concubinato entre o clero. No dia 4 de dezembro, foram promulgados decretos dogmáticos sobre as indulgências, os dias de festa e jejum, a preparação de edições do Catecismo, do Missal e do Breviário, e o Índex, uma lista de livros proibidos. Por fim, foram lidos e declarados obrigatórios os decretos aprovados durante os pontificados de Paulo III e Júlio III. Depois que os participantes concordaram em apresentar os decretos ao Papa para sua confirmação, o presidente, o cardeal Moroni, declarou encerrado o concílio em uma sessão solene. Os decretos foram impressos para sua interpretação autêntica, e foi nomeada uma congregação especial de cardeais. Pio IV os confirmou em janeiro de 1564 na bula Benedictus Deus, e foram aceitos pela maioria dos países católicos. O Concílio Ecumênico de Trento se revestiu de enorme importância para o desenvolvimento interior da Igreja. Nenhum concílio desenvolveu suas tarefas em circunstâncias mais difíceis nem teve que decidir tantas questões da maior relevância. A Assembleia provou ao mundo que, apesar da repetida apostasia na história da Igreja, ainda havia nela uma grande força religiosa e uma fiel defesa dos princípios imutáveis do cristianismo. Ainda que o concílio não tenha sido capaz de solucionar as diferenças religiosas na Europa Ocidental, foram postos fundamentos para vencer a heresia, assim como para executar uma genuína reforma interna da Igreja. Se gostou do vídeo, dá uma força se inscrevendo no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.